Boa tarde, turma. Vamos continuar nossa aula de evapotranspiração. Vamos marcar a nossa palavra-chave da presença, tá? Equação. O vídeo anterior caiu, então a gente vai ter que refazer tudo, tá? Perfeito, turma. Então vamos começar a aula do ponto que a gente parou lá, na equação de Thornthwaite. Então essa equação, turma, tá? Ela é utilizada para estimar a evapotranspiração potencial, tá? Quando a gente tem poucos dados, ok? Deixa eu ajustar aqui. Quando a gente tem poucos dados, tá? E é essa a equação que a gente vai utilizar, tá? Ela serve para calcular a evapo em intervalos de tempos mensais, tá? A partir de dados de temperatura. Então, a evapotranspiração vai ser igual a 16, que multiplica 10 vezes T sobre I elevado a A, tá? O E é a evapotranspiração potencial, tá? O ET, milímetros por mês. T é a temperatura média naquele mês, em graus Celsius. A e I são coeficientes que a gente calcula. Então, o I é determinado por essa equação, tá? Um somatório, coloca-se de I até 12, né? Porque são 12 meses, tá? De TJ sobre 5 elevado a 1,514, tá? E o A é essa equaçãozinha gigantesca aqui, tá? Para vocês deve estar bem pequenininha, vou dar um zoom e vou caminhando com ela. Então é 675 vezes 10 a menos 7, vezes I elevado a 13ª, menos 7,71 vezes 10 a quinta, vezes I elevado ao quadrado, mais 1,792 vezes 10 a menos 2, vezes I, mais 0,49239. Ok? Então, o J é cada um dos 12 meses, então é a temperatura média naquele mês, quando a gente fala aqui em TJ, tá? É a temperatura média no mês que a gente vai estar avaliando. E o A, a gente vai aplicar esse coeficientezinho aqui que vai ser calculado, tá? A gente calcula o I mês a mês. Na hora que a gente tiver a somatória desse cálculo, é o valor de I. E ele também é utilizado para calcular o A. Ok? Ela foi desenvolvida com dados restritos do hemisfério norte, tá? E se tornou popular pela sua simplicidade, tá? Já que a gente só está usando temperatura, não está usando mais nenhuma outra informação além da temperatura, tá? Então essa é a vantagem de se usar Thornthwaite, ok? Única coisa assim ela não é, mas ela é simples. Então, vocês tendo uma tabela de temperatura, vocês conseguem fazer isso. Mas não impede de vocês usarem umas equações um pouco mais difíceis, tá? Ou mais corretas. O uso dela em outras regiões do mundo, tá? Exigiu que a gente fizesse algumas adaptações ou aplicasse fatores de correção, tá? Dependendo do ano, do mês do ano e da sua latitude. Uma tabela com esses valores de correção, a gente encontra no livro Hidrologia, Ciência e Aplicação do TUT, tá? Que é esse livrinho aqui, tá? E aí eu vou ter que dar uma olhada aqui para vocês, porque eu não lembro aonde está isso certinho, mas eu vou dizer mais ou menos o capítulo.
Precipitação, interceptação de vapor, tá aqui. Lá na 253. Então, turma, ó, só para vocês terem uma ideia do que ele fala, tá? Das tabelas de ajuste para essa equação de Thorndike, tá? São essas tabelas aqui, tá? Que estão no livro, tá? Depois é só vocês darem uma olhada lá na página 284 em diante, tem essas tabelinhas, ok? Mas vamos continuar só com o que a gente tem aqui por enquanto, ok? Existe também uma metodologia para estimar esses fatores de correção, tá? Tendo os valores de latitude e temperatura, e o Amorim e o Rossato e o Tomasella, em 99, mostraram, né, no seu artigo Determinação da Evapotranspiração Potencial no Brasil, aplicando o modelo de Thorndike em um sistema de informação geográfica. Isso aí vocês conseguem acessar com bastante facilidade, tá? Na revista da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, da RBRH. Procurem volume 4, número 3, página 83 a 90, tá? Vocês têm acesso facilmente a essa informação. Tá? Então aqui um exemplo rápido, tá? De calcular a evapotranspiração pela equação Thorndike para o mês de agosto de 2006 em Porto Alegre. Ai, não é Porco Alegre não, tá, turma? É Porto Alegre. Ai, meu Deus, esse negócio de não dormir já tá dando BO já. Em Porto Alegre, onde as temperaturas médias mensais são dadas nessa figura à sua direita. Tá? Suponha que a temperatura média de setembro de 2006 tenha sido 16,5 graus Celsius, tá? Desconsiderar fator de correção. Então, nesse caso, a gente não vai trabalhar com fator de correção, a gente vai trabalhar direto com o valor que está aqui. Tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai ter que calcular o coeficiente, tá? O coeficiente I, a partir das temperaturas médias mensais obtidas na tabela, tá? E aí o valor deu 96. Eu já vou mostrar para vocês como foi feito, tá? A partir do I é possível também obter o A, que no caso deu 2,1, e com esses coeficientes a evapotranspiração potencial é, aplicando a equação, né? Evapotranspiração potencial é 16, que multiplica 10 vezes T sobre I. Tudo isso elevado a A. Como a gente fala lá, que ela é o mês de setembro, né? É 16,5 graus Celsius. A gente tem lá que a evapotranspiração dá 49,9 milímetros mês, né? Calculando isso aqui. Muito bem. Então aqui, turma, o que eu fiz? Ó, isso aqui é uma tabela, tá? Só para vocês entenderem. Eu me baseei usei um Excel, tá? Muito mais fácil. Então tem aqui, ó, todas as temperaturas, né? Do mês de janeiro ao mês de dezembro. Apliquei essa equação aqui, tá? Mas, na verdade, cada célula dessa é só esta parte aqui, tá? Cada célulazinha aqui é apenas essa parte aqui, onde é o meu TJ dividido por 5. Ou seja, a temperatura média dividida por 5 elevado a 1,54. O somatório dessas temperaturas é que me dá o valor I. O valor A, eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou aplicar esta equação aqui, aonde eu vou substituir o I por esse valor aqui encontrado no meu cálculo. Tá? Então, essa tabela me dá o valor do somatório de I
de somatório de A, perdão, de somatório de I de A, aonde eu simplesmente depois aplico na equação, tá? Somente isso. Então, a evaporação potencial para o mês de setembro de 2006 é 49,9 milímetros mês, né? Só que ali, ó, o exercício, ele pede, ó, isso aqui é um erro, tá, do livro, tá? Ele fala a evaporação potencial no mês de agosto, tá? E depois ele fala que a temperatura é, e fala em setembro. Aqui não é agosto, tá? É setembro. Só para depois vocês não ficarem achando que tá tudo errado. Essa equaçãozinha, turma, é a que mais vai dar dor de cabeça, tá? Se preparem, porque ela é bem chatinha. E ela vai aparecer mais algumas vezes para vocês. É a equação de Piemann-Monteith. Como as equações são do tipo empírico ou de base física, né? A gente tem, até agora, equações empíricas, e essa é uma equação onde tem uma base, né? Uma base de conceitual mais física, tá? E ela é uma representação simplificada do fluxo de calor latente e sensível a partir da superfície úmida, tá? Combinada com um balanço de energia de uma superfície. Como eu sempre disse para vocês, desde o começo, quando a gente fala em bacias hidrográficas e hidrologia como um tal, o nosso grande problema, né, é que tudo que se fala em hidrologia, ela começa com precipitação, que é uma coisa que a gente não tem controle, né? Com grande variabilidade, tanto espacial quanto temporal, e com intensidades também bem variadas. Então, essa constante, aliada a várias outras constantes, quando a gente fala de vento, né? Porque o tipo de vento, a direção do vento, influencia também no quanto evapora ou não da minha água no solo, ou na superfície da água, ou até das plantas. Por essas grandes variações, a gente sempre fala em simplificar, tá? Simplificar equações, mesmo que a gente trabalhe com bases físicas, tá? Porque a gente vai ter algumas hipóteses, algumas suposições, mas é o mais próximo da realidade, tá? Não posso dizer, a gente não pode dizer que é exatamente isso, tá? Mas tende a isso. Então, por isso que eu queria deixar isso para vocês entenderem, tá? Que mesmo sendo suposições em algum momento, é o mais próximo da realidade que a gente tem hoje. Então, a evapotranspiração de Piemann-Monteith é essa equaçãozinha maravilhosa, né, gigantesca, onde ET é igual a delta, que multiplica RL menos G, mais gama A vezes CP, que multiplica ES menos ED sobre RA, sobre delta mais gama, né, Lara Rho gama, que multiplica 1 mais RS sobre RA, tudo isso multiplicando 1 sobre lambda vezes ρW, tá? E aí o que a gente tem? O ET é a nossa taxa de evaporação da água, o lambda é o calor latente de vaporização, o delta é a taxa de variação de pressão de saturação do vapor com a temperatura do ar, o RL é radiação líquida que incide na minha superfície, o G é fluxo de energia para o solo, o ρA, massa específica do ar, o ρW é a massa específica da água, tá? CP, calor específico do ar úmido, tá? Que é dado como 1,013 vezes 10 a menos 3. ES é pressão de saturação do vapor, ED, pressão real de vapor da água no ar. O gama é a constante chamada constante psicrométrica, tá? Psicrométrica, que é de aproximadamente 0,066, perdão.
E o RS é resistência superficial da vegetação, e RD, resistência aerodinâmica. Então, vocês percebem que aqui várias constantes ou equações relacionadas ao processo físico, tá, do movimento do fluido, que é o ar, junto com a água, estão nessa equação. Então, isso aí, quando vocês falam, a mecânica dos fluidos não serve para nada, isso aqui já é uma mecânica dos fluidos muito mais complexa. É claro que aqui a gente não tem que desenvolver ou destrinchar a equação, apenas a sua utilização, mas a criação dessa equação, o desenvolvimento dela para determinar a evapotranspiração tem muito a ver com mecânica dos fluidos. Tá? O nosso RL, tá? Que é a radiação líquida, pode ser calculado através da equação F igual a 0,1 mais 0,9 N sobre Enão, tá? Então, os valores das variáveis podem ser obtidos pelas seguintes equações. Então, agora eu vou passar a equação por equação. Do lambda, é 2,501 menos 0,002361 vezes a temperatura. Do ρA, é 3,486 vezes pressão atmosférica sobre 275 mais a temperatura. O delta é 4.098 vezes ES sobre 237,3 mais a temperatura, tudo isso elevado ao quadrado. O ES, não sei se fica muito pequeno para vocês, mas eu vou dar um zoom aqui para vocês. O ES é 0,6108, que multiplica E elevado a 17,27, que multiplica a temperatura, sobre 237,3 mais a temperatura, tá? O ED é o ES sobre o R sobre 100, tá? Isso aqui é a umidade relativa. O lambda, perdão, gama, 0,0016286 vezes a pressão atmosférica sobre o lambda, tá? Onde o nosso R é a umidade relativa do ar, o PA é a pressão atmosférica, T em graus Celsius, mas é a temperatura do ar a 2 metros de superfície. Então, esses dados aqui a gente está pegando lá na nossa estação meteorológica, tá? E é a temperatura que é colhida a 2 metros do solo, tá? Aqui um exemplo, a gente vai fazer esse exemplo para vocês verem como é que é, tá? Então, utilizando a equação Pina-Montet para calcular a evapotranspiração diária em milímetros dia de uma floresta na região sul do Rio Grande do Sul, latitude 32 sul, no dia 15 de janeiro de um ano qualquer. Considere que nesse dia houve 6 horas de sol, que o fluxo de calor do solo foi desprezível, e utilizar os valores das variáveis da tabela seguinte. Então, ó, isso daqui eu mostro agora no exemplo, então depois quando vocês forem estudar ou reler, é interessante vocês pegarem essa tabela, transcrever para um caderno, tá? Para uma folha de papel que seja, para que durante o desenvolver do exercício vocês entendam de onde vem alguns valores, porque de repente aparece o valor perdido lá e você fala, mas de onde veio esse valor? Né? Grande maioria dos valores que vocês vão falar de onde veio esse valor que vocês estão perdidos, estão vindo dessa tabela, tá? Então, primeira variável é a altura da vegetação, ou seja, qual a altura que essa vegetação tem no local. Então, é uma vegetação com 8 metros de altura. Velocidade do vento de 1 metro por segundo. A altura que é feita a medição do vento é a 10 metros do solo. A resistência superficial da vegetação é de 60 segundos metro. A pressão atmosférica é de 1000 hectopascal. Albedo 0,13. Umidade relativa do ar de 80% e temperatura do ar a 25 graus. Tá? Essa é a temperatura do ar coletada a 2 metros do solo. Então vamos lá. Então o primeiro passo que a gente tem é calcular, para calcular isso aqui, é estimar a energia disponível, tá? Então, como não tem dados medidos de radiação solar, a estimativa é baseada em dados de insolação, ok? Então, a primeira coisa é,
ele fala 15 de janeiro, então 15 de janeiro considerado 15º dia juliano. Então naquelas equações onde a gente usava, onde tem o J vai ser substituído por 15, que é o 15º dia juliano. O que isso quer dizer? Se a gente estiver falando lá no dia 2 de fevereiro, tá? O 2 de fevereiro, o J de 2 de fevereiro é 33, né? Janeiro tem 31 dias, aí primeiro 32, 2 é 33, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos o que é esse dia juliano, que é o que a gente põe ali no J. O número de horas máximas ele já disse lá, tá? Depende também da declinação do local e solar. E aí a gente, utilizando as equações do capítulo 4, Água e Energia de Atmosfera, do livro Hidrologia para Ciências Ambientais, do Walter Colichon e Fernando Dornelles, a gente vai conseguir resolver essas equações. Então, tá lá no capítulo 4, tá? Então, a gente tem aqui, a primeira equação é essa aqui. Tá? O sigma é 0,4093 seno de 2π sobre 365 vezes o dia juliano menos 1,405. A resolução disso aqui dá menos 0,373. Então, a equação de declinação supõe que o cálculo do seno é feito com ângulo dado em radianos. Isso aí tem que tomar cuidado para na hora de usar a calculadora não fazer erro, tá? E é um problema que a gente tem muito, que a gente está acostumado com graus e esquece de mudar para radianos, tá? O que isso quer dizer? É que uma declinação de 0,373 radianos são 21,37 graus. É só isso, tá? A gente pegar este valor aqui e transformá-los em grau. Então, com a declinação e com informação da latitude, a gente calcula o ângulo do Sol ao nascer no local. Então, vai ser WS, é o arco cosseno de menos tangente. Esqueci o nome dessa letra grega, turma. Não é φ. Vezes tangente sigma é igual a 1,818 radianos, tá? E aí a gente calcula o número máximo de horas de sol. Aqui, nesses valores aqui, tá? Vamos lá. O primeiro, esse aqui que a gente vai colocar aqui, 21,37. O outro fala em latitude 32. Então, aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. Aqui é 21,37 graus e aqui 32 graus, tá? É aqui que a gente substitui. Oi? É FI mesmo, professor. É FI? Acertei. Então, foi meio que no chute, mas ainda tô lembrando alguma coisa. Ou não, né? Ou não. Tá? Então, aqui que a gente vai achar os nossos valores, tá bom? Então, a gente calcula também o número máximo de horas de sol usando essa equação, N igual a 24 sobre π vezes WS, que dá 13,89 horas. Só substituindo a equação 1 aqui. E aí, a radiação solar que atinge a superfície no local na data, estimada por essa equação aqui. S sup é igual a AS mais BS vezes N sobre N vezes SD, tá? Todas essas equações e uma explicação mais detalhada delas estão lá no capítulo 4, tá? Em que para gente não... Primeiro que não estava na nossa... no planejamento, tá? Da disciplina falar sobre aquilo, porque não é muito comum a gente trabalhar com aquilo, mas para vocês, caso queiram saber mais, é só ir lá no livro do Walter Colichon. Então, aqui o N maior é horas, né, o máximo de horas de sol, o N minúsculo é a insolação medida, de acordo com nossos cálculos, com o enunciado é 6 horas. No SD radiação no local,
caso não existisse atmosfera, tá? S sup é a radiação que atinge a superfície. A S é a fração da radiação que atinge a superfície em dias encobertos, tá? Quando o nosso N é igual a zero. A S mais BS é a fração da radiação que atinge a superfície em dias sem nuvens, quando o nosso N é igual a Enão. E a gente adota os valores de 0,25 e 0,50 para a S e BS, tá? Então, a radiação incidente, desprezando... Ou seja, para continuar com esse exercício, eu tive que adotar valor, tá, turma? Então, como é um exemplo, só para vocês entenderem como é que é, aqui a gente adotou valor. Caso contrário, a gente teria que calcular ou ter esses dados coletados em campo, tá? Por isso que é tão difícil a gente usar... É uma equação, vamos dizer assim, mais correta, né? Porém, a gente tem aí os problemas que é principalmente de coletar dados, né? Ou fazer os cálculos. Para fazer certos cálculos, a gente vai precisar coletar os dados, então é bem problemático isso. Então, a radiação incidente, desprezando o efeito da atmosfera, é calculada por essa equação. A S constante, vezes 24, que multiplica 3.600 sobre π, vezes dr, que multiplica WS, seno de φ, seno de sigma, mais cosseno de φ, cosseno de sigma, seno WS. Tá? O S constante é uma constante solar, e esse valor é definido em 1.367 watts por metro quadrado. Vai se ter radiação recebida na superfície caso a atmosfera fosse totalmente transparente. O Si são radianos, é a declinação solar. O Φ também radianos, tá? É a latitude. O WS também dado em radianos, é o ângulo do Sol ao nascer ao seu nascer, tá? E dr, que é dimensional, é o coeficiente de excentricidade, tá? Que é dada por essa equação aqui. 1 mais 0,033 cosseno de 2π sobre 365 vezes o dia juliano que a gente está avaliando. Tá? dr, calculando com os dados que a gente tem, meu dr vale 1,0319. Então, a radiação que a minha atmosfera... a radiação que eu recebo na superfície, caso minha atmosfera fosse transparente, tá, é de 43,3 megajoule metro dividido por metro quadrado dia. Aí a nossa S sup, tá, ou a radiação na superfície, tendo lá a S mais BS vezes N sobre N sobre Enão vezes SD, substituindo a equação, a gente tem um resultado de 20,2 megajoule por metro quadrado dia. Depois a gente calcula esse RNC, tá, baseando na resposta obtida da radiação na superfície. Nesse caso, o WS a gente está considerando efeito de atmosfera, tá? Então, o RNC é o S na superfície, que multiplica 1 menos alfa, que é igual a 20,2 vezes 1 menos 0,13, tá? Aí o alfa já estava lá dentro dos dados calculados e apresentados, tá? Por isso que eu estou falando alguns valores, vocês perguntam onde vem, tá? Então, vocês lembrem de olhar para trás lá na tabela. Tudo isso igual a 17,562. Parte dessa radiação é refletida pela superfície, o que depende do albedo, tá? Então, esse valor aqui, tá, é o famoso albedo. Lá ele fala que o albedo é de 13%, tá? Então, por essa razão que aqui deu 0,13. Tá? Aqui está 0,13. Então, esse alfa aqui é o albedo. Ok?
E o RNC é a radiação líquida de ondas curtas, tá? Parte dessa energia é absorvida, tá? Novamente pelo solo, e depois emitida em forma de radiação de ondas longas. Então, a gente vai ter que também calcular isso. Então, a radiação líquida de ondas longas, tá? É o L, que é igual a F E sigma vezes T mais 273,2 elevado à quarta, tá? L é a radiação líquida de ondas longas. F, um fator de correção devido à cobertura das nuvens. T, a temperatura média do ar a 2 metros do solo. O Epsilon é superfície, o sigma constante Stefan Boltzmann, tá? Que é esse valor aqui já definido, é uma constante. Então, a emissividade pode ser estimada por essa equação, 0,34 menos 0,14 raiz de ED, onde ED é a pressão parcial do vapor d'água em quilopascal, que depende da umidade relativa e da temperatura. E o ED, então, é o VZR, VZS sobre 100, ou seja, a umidade relativa dá lá 80, R 0,611, VZ, aqui no caso, 17,27 elevado vezes T, aqui entra 25, né, que é o 25 graus, dividido por 237,3 mais os 25 graus, dividido tudo por 4 Pascal, tá? E a gente vai substituindo nas equações, então a gente tem aí um epsilon de 0,117 e o fator de correção é chamado por essa equação aqui, tá? Onde f é igual a 0,1 mais 0,9, que multiplica em sobre não, dando uma resposta de 0,488. Então, a energia de ondas longas emitidas, aonde eu vou substituir aqui na equação, é de 2,22. Ok? Continuando, a energia líquida da minha superfície, desprezando o armazenamento de calor ou fluxo de calor no solo, é dado por essa equação. Então, a energia líquida na superfície é o meu RNC menos o NR, ou seja, a energia de ondas curtas menos a energia de ondas longas. Então, a energia líquida na minha superfície é de 15,342 megajoule por metro quadrado dia. Tá? Uma conversão que se faz, tá? É que a energia líquida da superfície transformada para watts por metro, tá? Ou seja, 177,6 watts metro quadrado é igual a 1 megajoule metro quadrado dia, tá? Isso aqui dá 11,574 watts metro quadrado. Ok? Turma, acho que está ao contrário isso aqui. Acho não, tenho certeza. Na verdade, 1 megajoule. Eu vou ter que pegar o livro. Espera um pouco. E na hora de pegar aqui, eu acho que eu peguei errado. Eu fiz a conta errada, eu acho. Perdão. Meu erro tá na interpretação do que eu mesmo escrevi. Desculpa, turma. Vamos respirar, vamos lá. A conversão disso daqui para watts por metro quadrado, tá? 15,342 megajoule dia são 177,6 watts por metro quadrado.
sendo que 1 megajoule metro quadrado dia é igual a 11,574 watts metro quadrado, tá? É só isso. Esse está sendo do que eu mesmo escrevi, tá? O ES é igual a 0,611, que multiplica o E exponencial, né, de 11,27 vezes T sobre 237,3 mais T. Resolvendo essa equação, eu tenho que o ES é 3, tá? Onde meu ES, pressão parcial do vapor no ar em condição de saturação. Então, enquanto a pressão real do vapor no ar, na condição de umidade relativa, já foi calculada e dá 2,54 kPa, o déficit, né, ou delta dessa pressão em relação à saturação é 3,17 menos 2,54, ou seja, o déficit passa a ser 0,63 kPa, tá? Sabendo também que a massa específica pode ser estimada, já que 1 hectopascal é 100 kPa, perdão, 1000, isso aqui é um ponto, tá? Oh, meu Deus, hoje você não quer, né? Isso aqui é um ponto. Então, a gente calcula que o ρA é 3,486 sobre PA, né, a pressão atmosférica, dividido por 2,75 mais T. Resolvendo essa equação, dá 1,162 kg por metro cúbico. O calor específico do ar úmido pode ser considerado constante, né? Já foi dito lá, de 1.013 joules por quilograma por centímetro quadrado. E o valor da taxa de variação de pressão de saturação com a temperatura é dada por esse delta aqui, 4.098 vezes ES sobre 237,3 mais a temperatura elevada ao quadrado. Resolvendo a equação, nos dá um delta de 0,189 kPa por grau Celsius. Então, o valor latente de vaporização é dado, né, ao nosso lambda, por 2,501 menos 0,002361 multiplica a temperatura. Resolvendo a equação, o nosso lambda, o valor latente de vaporização, é 2,442 megajoule por quilograma. E o valor da constante psicométrica, né, o nosso gama, vai ser a pressão atmosférica 0,00168286, que multiplica a pressão atmosférica sobre o valor latente de vaporização, que nos dá o valor psicométrico de 0,0667 kPa por grau Celsius. Tá? E aí a gente tem a resistência aerodinâmica, tá? Que é esse RA, que é essa conta bem grandinha aqui, tá? Nosso ZU é a altura que é realizada as medições de velocidade de vento, tá? Então lá na tabela já diz lá no comecinho que é 10 metros. Nosso ZE é a altura que é realizada as medições de umidade relativa do ar, que normalmente é feita na mesma altura que a velocidade de vento, tá? Caso seja diferente, aqui tem que entrar com valor diferente. O H é a altura média da minha vegetação, tá? O U é a velocidade do vento, o K é a constante de von Karman, tá? 0,41. Substituindo na minha equação, tem que o meu RA, tá? Ou a resistência aerodinâmica, é de 35,55 segundos por metro. Então, a nossa evapotranspiração é dada por essa equação aqui, tá? Delta, que multiplica RL menos G, mais o ρA CP, que multiplica ES menos ED sobre RA, sobre delta mais gama, que multiplica 1 mais RS sobre RA, multiplicando tudo isso por 1 sobre lambda vezes ρW. Onde eu, substituindo os valores já encontrados até então,
tenho uma resposta de evapotranspiração de 5,1 vezes 10 a menos 3 metros dia, ou 5,24 milímetros dia. Ok? Turma, vocês estão tendo muito problema com áudio, ou o áudio já voltou mais ou menos para vocês? Agora tá tranquilo. Tinha dado uns minutinhos atrás, tinha travado tudo. Ainda não voltou, então continua o vídeo e o áudio atrasado. Não, pra mim eu acho que tá normal. É. Turma, aqueles que estão sentindo que o vídeo e o áudio estão atrasados, tá? Depois, eu espero, tá, que após a gravação, esse tanto o vídeo como o áudio não vão estar picotados, tá? Porque eu estou transmitindo para vocês, mas a gravação é feita direto no meu computador, então por isso não tenho que me preocupar, assim espero, com infelizmente, a internet aqui já está de novo pipocando, má qualidade de rede, tá? Ele pede para eu mudar a rede para uma outra rede de melhor qualidade, mas eu já estou na melhor rede que eu tenho aqui em casa. Então, infelizmente, não posso fazer nada, tá, turma? Vamos rezar para depois o vídeo ficar bom para vocês. Caso o vídeo não fique bom, tá? Que vocês percebam que continuo com esses problemas, vocês me mandam uma mensagem, eu refaço o vídeo, tá? E substituo ele lá no YouTube depois. Aí eu faço o vídeo direto do estúdio aqui, eu faço uma gravação mais bruta, tá? Direto do estúdio. Vamos continuar aqui, evapotranspiração potencial de referência, tá? Para a gente finalizar a evapotranspiração. Vocês viram aqui pela equação de Tornach, que é... Perdão, não é de Tornach. Me fugiu aqui o... Hoje a cabeça não tá boa, não. É uma equação grande, né? A equação de Piemann-Montet é uma equação bem chata, tá? Bem complexa, mas ela é a mais consistente, porque ela vai pegar todos os valores físicos, tá? A gente vai lá em mecânica dos fluidos mesmo para determinar esses dados, ok? Então vamos lá. Para muitas aplicações, tá, quando a gente fala de evapotranspiração potencial de referência, principalmente quando a gente fala na agronomia, tá, a gente utiliza o conceito de evapotranspiração potencial de referência, ou seja, quando a gente vai trabalhar muito na agronomia, a gente vai trabalhar com evapotranspiração potencial de referência, tá? Quando a gente vai para a agronomia. Então, para obter essa evapotranspiração potencial, a gente considera uma vegetação de referência, que normalmente é uma grama, tá? Mantida cortada e bem suprida. E aí, a partir da evapotranspiração potencial de referência, a gente pode obter valores de evapotranspiração potencial real e para outros tipos de vegetação, utilizando os coeficientes multiplicadores Kc e Ks, tá? Então, a evapotranspiração potencial de referência pode ser utilizando a equação Piemann-Montet, tá? Considerando o valor de parâmetro de resistência superficial 69 segundos por metro, e estimando a resistência aerodinâmica, tá?
levando em consideração uma rugosidade de superfície de 0,12 metros, tá? Então, esses são valores adequados para representar a evapotranspiração de um tipo de grama, tá? Um tipo de grama qualquer, utilizado principalmente nas referências de evaporação no lisímetro, que a gente já falou lá atrás, tá? E aí a gente tem uma nova equação de Pinamontant, tá? Que serve para estimar essa evapotranspiração de referência, tá? Então passa a ser essa nova equaçãozinha aqui, tá? Evapotranspiração de potencial de referência, ok? É claro que a gente tem que lembrar que o valor da evapotranspiração calculado pela equação acima corresponde a uma estimativa, tá? De um determinado tipo de vegetação bem suprida de água, tá? A evapotranspiração real é um fluxo desse calor latente para a atmosfera que realmente ocorre em uma dada situação. Então, a evapotranspiração real depende de fatores atmosféricos, de características do solo e das plantas, além da disponibilidade da água. Então, o EV é igual a ER KCKS, tá? Evapotranspiração de um tipo de vegetação qualquer. ER é a de referência. KC é o coeficiente do cultivo, que é dimensional, depende do tipo de vegetação. Vou mostrar já já para vocês. E da fase dessa minha vegetação. KS, coeficiente depende das condições de umidade, que varia de 0 a 1, considerando para solos com boa disponibilidade de água igual a... Tá, então aqui está o nosso K, então aqui a gente tem... Lembra daquela curva em que a gente tem o crescimento da planta, aí ele tem o máximo, né? E depois começa de novo, que é na hora indo em direção ao pão de murcho, tá? Então aqui está o KC, tá? Ponto KC, KC inicial, KC máximo e o K final, tá? Então essa aqui é a tabelinha, tá? Para as principais culturas. E aí a gente tem que considerar, no caso, o valor de KS uma função da umidade do solo, tá? Mas em casos em que a gente tem, se ele estiver bem úmido, a gente chama de 1, tá? Mas caso ele não esteja, a gente tem que utilizar essa equação, ou seja, o meu KS, eu determino 1 quando minha umidade do solo, tá, é maior que a umidade em que começa a ser afetada pela evapotranspiração, tá? Mas quando a minha umidade do solo, tá, a quantidade de água no solo é menor do que essa constante, eu tenho que fazer mais esse ajuste para determinar o KS. E aí vai dar um valor entre 0 e 1, tá? E aqui nesse exemplo, normalmente a gente vai ter dados, tá? Então a gente tem o nosso Φ menos Φpm, tá? Onde o nosso Φd é 0,3220, então tá aqui o Φd, tá? Perdão. Aqui está o Φd, 0,320, e o nosso Φm é 0,180, tá? Aqui está aqui um pouco, aqui está o 0,2, tá? Então está aqui 180. Então, olhando a curva, quando a minha curva começa a ascender, é o valor do meu Φpm, e aonde ela estabiliza novamente é o meu Φd, tá? Que é o valor deixa eu anotar aqui, que é o conteúdo a partir da qual a umidade começa a evapotranspiração. Por que começa a afetar? Porque aí eu vou ter constante, então eu vou estar fazendo recarga nela. Vocês vão ter de novo mais um probleminha de internet aí, turma, desculpa. Evaporação em reservatórios.
quando a gente fala em evaporação de reservatórios, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? A gente já viu lá atrás que a gente pode estimar a evaporação do reservatório usando o tanque classe A, certo? Tem um coeficiente de ajuste pro que a gente tem, né? Porque o tanque classe A, você vai lá, mede a altura de água que evaporou, você sabe, multiplica pela coeficiente de correção por causa do material, você teria supostamente a evaporação de um lago próximo a ele, né? Um reservatório próximo a ele também teria evaporado igual. Porém, tá? Os reservatórios ainda tem que ser aplicado mais um coeficiente. Tá? Então, porque a água no reservatório é mais fria que a água do tanque, tá? Porque ele tem um volumezinho pequeno. Então, para estimar a evaporação em reservatórios e lagos, costuma-se considerar que tem um valor de aproximadamente 60% a 80% da evaporação em tanque classe A na mesma região. Então, a evaporação do meu lago é um alfa vezes a evaporação do meu tanque, e esse alfa aqui varia de 0,6 a 0,8, tá? Tá, professor, mas qual que eu vou usar? Isso aqui já é um outro caso. Aí a gente tem inúmeros trabalhos, tá? Que já são estudados há vários anos para a determinação de qual seria o valor dessa constante alfa, tá? Tem um trabalho, na verdade, alguns estudos já mostraram que o valor, né, não é bem de 0,6 a 0,8, mas de 0,67 a 0,81, tá? Ou seja, é muito pequeno, né, a variação. O que mais chegou-se ou adequou-se aos valores para corrigir o tanque classe A era usar coeficientes alfa, tá? De 0,7. Porém, o Roque e Sansigolo e o Pereira, tá? Nas suas pesquisas, verificaram que para regiões áridas e semiáridas o valor de 0,6 é o mais ideal, tá? Então a gente diria que 0,8 está lá para a parte mais do sul do Brasil e 0,6 para as partes mais do norte do Brasil, tá? Seria mais ou menos essa a ideia desse valor alfa, ok? Não acabou ainda a aula, tá, turma? Só acabou este pedaço aqui. Vamos abrir a outra. Tá muito ruim ainda para a internet para vocês ou deu uma melhorada, turma? Então tá, turma, vou continuar aqui com vocês, tá? Falar sobre o escoamento superficial, tá? E aí a gente vai na aula fazendo na sequência. Tá. O escoamento superficial é uma fase básica do ciclo hidrológico, tá? E é super importante para nós na engenharia, tá? É a fase que trata da ocorrência e transporte de água na superfície, já que a maioria dos estudos está ligada ao aproveitamento de água superficial e à proteção contra fenômenos provocados pelo seu deslocamento. Ocorre após a água da precipitação ficar retida em algumas depressões, na forma de película, das partículas sólidas, e a capacidade de retenção
da vegetação foi excedida. Então, aí o que sobrou, além do que ficou infiltrado, passa a ser escoamento superficial. A vazão do rio é resultado da interação entre a precipitação e a bacia, tá? E depende de características da bacia que influencia, tá? O armazenamento e a evapotranspiração. O escoamento em uma bacia normalmente estudado em duas partes: geração de escoamento, propagação e tem origens diferentes, dependendo do que está ocorrendo vento, tá? Evento de chuva ou não. E durante chuvas intensas, a maior parte dessa vazão que passa por um rio é água da tá? Então, isso diz porque com a chuva intensa, toda aquela primeira parte, as depressões, retenção da vegetação, infiltração, ela é suprida muito rápido. Então, a gente diz que em chuvas muito intensas, tá? Isso aí, literalmente, já ocorre quase que imediato, tá? E é dessa forma que a gente tem os picos de vazão e as cheias ou enchentes, tá? Esse escoamento rápido a gente chama também de escoamento superficial direto, tá? Que é essa parte aqui rápida da minha curva. Nos períodos secos, entre a ocorrência do evento de chuva e a vazão do rio, é mantida pelo esvaziamento lento da água que está armazenada na bacia, especialmente a água subterrânea, tá? Então, o escoamento que ocorre durante as estiagens pode também ser chamado de escoamento subterrâneo, porque a maior parte dele chega ao rio pelo fluxo do subsolo, tá? E o subterrâneo a gente chama de escoamento de base, que é esse pedaço aqui, tá? Então, o escoamento base, se a gente tivesse aqui, é a área aqui do meu gráfico, tá? É o escoamento de base. O escoamento superficial é um processo gradativo e cumulativo, começa com filetinhos de água, tá? Que escoam sobre a superfície do solo, vão somando as suas vazões ao longo e depois formando córregos, canais, corredeiras e rios, e isso a gente pode ver até na nossa drenagem. Quando a gente tem uma grande chuva, se vocês pegarem uma rua muito plana e depois essa rua vai indo para uma cota mais baixo, vocês vão perceber nas valetas que a água, que é um filete, vai ganhando corpo, tá? Isso aí é o escoamento superficial, porque a água vai se unindo à medida que vai chegando ao fundo da minha bacia, e por essa razão é que a gente tem a formação dos córregos, canais, corredeiras e rios. Tá? Vai de um ponto de maior cota para menor cota, tá? Ou finalizando em oceanos e mares. O processo inclui uma série de fases intermediárias, tá? Chamado ciclo de escoamento. Então, quais são as fases? A primeira fase, o solo está seco, as reservas estão lá embaixo, tá? Na seguinte, a gente tem o início da precipitação, ocorre a interceptação, infiltração e escoamento. Na última, o sistema volta ao estado normal após a precipitação. Então, primeiro o ciclo de escoamento, tá? Onde começa a cair a chuva, né? A precipitação, e a gente tem a infiltração, a interceptação, um pouco de evapo, tá? E quando tudo isso for suprido, inicia-se o escoamento superficial, tá? Na segunda fase, tá? Depois de tudo isso aqui, é que a gente ocorre o escoamento. Então, primeiro a gente tem todo aquele processo, na segunda fase
continuando a precipitação, a gente passa a ter o escoamento superficial e a infiltração, tá? Caso ela ainda possa ocorrer, mas estando totalmente completo, já tem um pouco de escoamento superficial, ok? E na última fase, perdão, a gente passa a ter todos os processos, acabou a chuva, ou seja, começa a ter transpiração, evaporação, tá? Ou evapotranspiração, e o abastecimento do meu rio por escoamento subterrâneo, ok? Numa região árida ou semiárida, esse ciclo é um pouquinho diferente, tá? Porque a água subterrânea pode estar em camadas muito mais profundas do solo, então ela não abastece os rios. Por isso que em regiões áridas ou semiáridas a gente encontra muitos rios intermitentes, tá? Ou seja, rios que na época da seca também secam. Tá? A representação do escoamento através de um hidrograma, tá? Então a vazão, o volume escoado por unidade de tempo é a principal grandeza que caracteriza o escoamento. Normalmente expressa em metros cúbicos por segundo ou litros por segundo. O hidrograma é a denominação do gráfico que relaciona a vazão e tempo. Essa distribuição é resultado de interação de todos os componentes do ciclo hidrológico, tá? Entre a precipitação e a vazão final. E aqui a gente tem alguns gráficos, tá? Do meu hidrograma, e para vocês verem algumas peculiaridades, tá? Vou pegar aqui a lupa para mostrar para vocês. Aqui eu tenho dois gráficos, urbano e a rural. Por que eu tenho essa variação tão grande aqui, né? O pico é mais rápido na urbana que na rural. Porque na urbana a gente não tem o processo de infiltração, é muito deteriorado, né? Já que a gente tem um excesso de impermeabilização no meu solo. Então quase tudo vira escoamento superficial, por isso o pico é mais rápido. Na rural ainda tem o processo de infiltração, está ocorrendo vários processos aqui no caminho, ou seja, isso aqui é chuvas de mesma intensidade, mesmo período, tá? Criam gráficos diferentes, hidrogramas diferentes em regiões diferentes. Nesse caso aqui, a chuva tem o processo de infiltração ocorrendo antes de eu chegar até o meu pico, ou seja, até ele conseguir deixar o solo totalmente saturado, ele leva um certo tempo, um tempo maior que a urbana. Então, por isso que eu tenho um pico de vazão muito menor que a urbana. Em regiões naturais ou regularizadas, o meu pico ele é alto e depois ele já cai rapidamente. Numa regularizada, ele até não é tão alto, porém o pico fica por mais tempo no meu corpo hídrico antes de começar a baixar, tá? Aqui é só um exemplo do que aconteceria se eu tivesse dois tipos de precipitação, né? A primeira precipitação é uma precipitação que vem, de repente eu tenho um grande pico e volta, ou seja, eu gero uma vazão rápida aqui no início, tá? E uma outra precipitação mais constante, em que aí eu tenho uma curva que leva mais tempo para chegar no meu máximo, tá? E aqui, a diferença de uma bacia radial e uma alongada, lembra, ó, o que a radial faz? Toda a água da minha bacia chega mais rápido no meu exultório. Olha aqui, ó, o pico é anterior de uma bacia alongada, porque a água que cai aqui demora mais tempo para chegar aqui, tá? Essa forma do meu hidrograma também depende de um grande número de fatores, tá? Os mais importantes são relevo, cobertura da bacia, modificações artificiais no rio, distribuição, duração, intensidade e precipitação, solo, tá? Então todas elas influenciam no modo como meu hidrograma vai ser desenhado, tá? E para caracterizar
no meu hidrograma eu preciso de alguns dados, alguns valores, algumas variáveis. Tá? O TP é o tempo de pico, definido como intervalo entre o centro de massa da precipitação e o tempo de pico. O TC é o tempo de concentração, né? A gente já estudou isso lá, o tempo de concentração de uma bacia, tá? Também definido como o tempo do fim da precipitação e o ponto de inflexão do hidrograma. O T é o chamado tempo de recessão, necessário para a vazão baixar até o ponto C. Eu já vou mostrar para vocês o que é quando acaba o escoamento superficial. E o TB, o tempo de base, é o tempo entre o início da precipitação e aquele que a precipitação ocorrida já escoou através da seção principal ou que o rio voltou às condições anteriores da precipitação. Tá? Então, essa aqui é um hidrograma com os seus valores e como que eu desenho eles, né, dentro do meu hidrograma. Tá? Então, essa aqui é a largura do meu tempo de concentração e o valor do tempo de concentração. Tá? Ou seja, o tempo de concentração eu marco aqui, né, o valor do tempo de concentração eu marco aqui, e a distância da precipitação média aqui do meu hidrograma até esse ponto máximo aqui é onde vai dar a curva, né? Então eu tenho aqui um ponto A, ponto B e o ponto C, tá? Ele é caracterizado por 3 partes principais: ascensão, região de pico e recessão. A ascensão relacionada com a intensidade, ou seja, a subida, né? O quão veloz eu vou ter essa ascensão tem a ver com a intensidade, tá? A região do pico é o valor máximo, tá? Quando começa a mudar a inflexão, tá? É quando eu tenho uma redução na alimentação pela precipitação, ou seja, a diminuição da precipitação, e o início do amortecimento na minha bacia, tá? E a recessão, que é quando o escoamento subterrâneo é o que está contribuindo para o rio, não tem mais escoamento superficial contribuindo para o meu rio. As duas partes do escoamento superficial do meu gráfico podem ser descritos por modelos, tá? E para a gente simular, a gente vai ele do escoamento subterrâneo, tá? Ou definir a precipitação efetiva que gerou o escoamento. Os escoamentos são, em geral, definidos em superficial, subsuperficial e subterrâneo. Tá? O superficial representa o fluxo sobre a superfície do solo e pelos seus múltiplos canais. O subsuperficial, alguns autores definem, né, como fluxo que dá junto às raízes, e o subterrâneo é o que realmente vai abastecer o meu aquífero. Tá? Normalmente a gente trabalha sempre com o superficial e o subterrâneo, não levando em consideração o subsuperficial, até porque é meio difícil da gente definir a água que está escoando por meio das raízes, tá? A parcela de escoamento superficial que pode ser identificada diretamente no hidrograma, tá? Pelos métodos que baseiam essa análise. Então, como que a gente faz isso? A gente vai pegar um hidrograma e eu tenho aqui 3 métodos, tá? Primeiro método, segundo método e terceiro método, tá? Que é como a gente vai separar e definir aí o que é, ou seja, pelo primeiro método, o que tiver para cima dessa linha aqui é escoamento superficial, o que tiver para baixo dessa linha é escoamento subterrâneo. Pelo método 2, o que tiver acima desta linha é superficial, para baixo subterrâneo. E o método 3 é a inflexão desse outro ponto. Então, no método 1, a gente extrapola a curva de recessão a partir do C, até encontrar um ponto B. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa curva aqui e vou extrapolar ela, como se eu continuasse com essa curva aqui, tá? E extrapolo, e aqui, na hora que eu extrapolei a curva C, eu vou tocar aqui no meu ponto, né? Colocando isso aqui como uma mediana, eu vou achar meu ponto B, tá? E aí eu só ligo. No caso do 3, eu extrapolo a curva aqui, o momento de inflexão aqui do A, tá? Eu extrapolo ele aqui. Então, onde ele cruza... Perdão. Fiz bobeira, turma. Desenhei errado aqui.
Essa curva aqui eu vou extrapolar ela, tá? Ela vai descer. É que o ponto de inflexão está bem antes um pouco, tá? Ele começa um pouquinho antes aqui, tá? O desenho não está bem feito, porque se a gente fizesse aqui, ó, tá? Então eu teria que, o que eu vou extrapolar é essa descida aqui, tá? Vocês percebem aqui como ele está bem redondinho aqui, fica difícil de eu extrapolar, tem que extrapolar bem na tangente dessa curva, tá? Eu extrapolo o meu A, eu acho o meu D ali, e aí eu ligo os pontos, tá? 2 é o método mais comum que a grande maioria das pessoas fazem, que simplesmente eu ligo o ponto A no ponto B, que tiver para cima escoamento superficial, para baixo subterrâneo, tá? Deixa eu achar aqui um aqui. Vamos no exercício aqui, tá? A determinação no meu ponto C, a gente tem alguns outros critérios, tá? Como é que eu determino o meu ponto C? Ou qual esse comprimento aqui, né, para eu achar meu ponto C? Então, tem vários critérios. Primeiro, o método de Lindsley, em que o N ou TE, tá? Ou seja, deixa eu pegar aqui quem é TE, perdão. Tá? TE é essa parte aqui, então tem o tempo de pico, tá? Se eu não tiver o tempo de concentração, o tempo de pico tem a média aqui da minha precipitação, achando o tempo de pico, eu tenho aqui o meio dele, daqui eu tenho meu TE. Então, meu N ou TE é 0,872 vezes elevado ao quadrado, tá? Que é a área da bacia em quilômetros quadrados. O tempo entre a última precipitação em ponto C, que determina o escoamento superficial, também é o tempo de concentração, tá? A determinação do ponto C por procedimento visual, ele só é possível se a gente usar uma escala monolog, tá? Vazão na escala logarítmica. Senão a gente não consegue definir direitinho os pontos no papel, tá? Fica meio difícil. E aí a precipitação efetiva é a parcela do total precipitado que gera o escoamento superficial, tá? E aí, para a gente determinar o ietograma, que é a precipitação efetiva, a gente retira os volumes evaporados das nossas depressões, tá? A determinação desse nosso ponto C, o coeficiente de escoamento superficial, também conhecido como coeficiente de eflúvio ou runoff, tá? Pode ser feito, feito para você usar e fazer a previsão de vazões de uma enchente provocada por uma chuva intensa, tá? Então, os métodos que a gente tem para calcular, o método racional é o mais utilizado, tá? Mas ele é bom, ou pode-se dizer que funciona bem para bacias menores ou iguais a 2 km², tá? Então, para usar o método racional, a gente considera a duração da precipitação intensa de projeto igual ao tempo de concentração, adota um coeficiente único de perdas, denominado C, estimado com base nas características da bacia, e não avalia o volume de cheia e a distribuição espacial das minhas vazões, tá? Turma, vamos pôr mais uma palavrinha, só para ficar com 2 palavrinhas aí na presença. Método racional. E aí eu vou falar sobre o método racional e a gente vai terminar a aula por hoje, tá? Deixando os métodos de Green Empty e SCS para outra aula. Então, o primeiro é o método racional. Então, a definição do método racional, C igual a Q sobre IA, onde Q é a vazão, I é a intensidade da chuva, tá? E A a área da drenagem, certo? Então, se a gente tem a intensidade, que é milímetro hora, a área em quilômetros quadrados, e a gente quer saber qual a vazão que está ocorrendo no nosso resultório, é só aplicar essa fórmula aqui, certo? A aplicação depende do conhecimento do coeficiente de eflúvio, que normalmente é tabelado, tá? A gente tem as tabelas, a gente trabalha com tabelas, ou seja,
uma região com solo assim, assim assado, tipo de superfície, o coeficiente de eflúvio é X, então aí a gente só aplica a tabela direto. Tá? Então aqui a gente tem alguns valores, tá? Telhados e periferia, perfeitos, de 0,70 a 0,95, até parques, jardins, gramados, que é de 0,01 a 0,20. Tá? A gente pode também calcular o C se a gente tiver a variação da vazão correspondente, né? Ou seja, faz o inverso, tá? Para isso. Então aqui é uma tabelinha dos dados de vazão, sabendo que os valores da área de drenagem é de 115.106 km², a altura da chuva é de 160 milímetros, tá? Procede-se o cálculo do defluxo. Então aqui eu tenho os dados de vazão do primeiro dia, segundo, terceiro, quarto e quinto dia, e foi medido às 0 horas, 6 horas, a meio-dia, às 18 horas, tá? Então são medidos nesses dias aqui. Então, com esses dados, a gente vai traçar a hidrógrafa, e em cima dessa minha hidrógrafa, eu separo o escoamento superficial do básico, ou seja, faço aquela retinha AC e eu tiro um do outro, tá? Então, se eu olhar o gráfico aqui, ó, eu tenho meu hidrograma observado, achei meu ponto C, meu ponto A, eu traço uma linha aqui, e isso aqui vai ser minha vazão de base. Então, eu tenho aqui o que é escoamento superficial e o que é escoamento de base ou escoamento subterrâneo, tá? Então, eu tenho aqui VT igual a PT. Essas aqui são as equações para eu achar os escoamentos, tá? O volume total, perdão. Aqui o volume escoado, o volume total é a precipitação mesárea, a vazão escoada é a vazão observada menos a vazão de base, tá? E aqui é como eu achei aqui minha vazão de base. Volume escoado é o somatório da vazão escoada vezes o tempo. O meu C vai ser o volume escoado sobre o volume no tempo, tá? E a precipitação efetiva é o meu C vezes a precipitação total, tá? Meu coeficiente de runoff vezes a precipitação total. Aí eu vou lá e calculo o volume total, calculo o volume escoado, tá? Que eu tirei lá na minha tabela. Dele eu calculo meu runoff de 0,33 e aí eu tenho minha precipitação efetiva de 53,57. O que isso significa? Que este valor aqui, tá, realmente foi o que escoou, tá? Isso que é a precipitação efetiva, que realmente gerou o escoamento superficial, tá? Então vamos parar por aqui, turma, e deixar a chuva efetiva pelo método de Green-Amped, tá? Porque aqui as equações ficam um pouquinho complicadas e essa internet não está ajudando hoje a aula da gente. E aí eu na próxima aula vou com mais calma com vocês aqui e a gente faz um pouquinho de exercício também, ok?